Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Planejar Cash. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, empresário, já foi DJ e hoje está se tornando referência no segmento de fitness, academias, e a gente vai conversar com ele hoje sobre a mentalidade dele, sobre os próximos passos, as dificuldades, os desafios. Mas antes, quero passar a palavrinha pro meu co-host, Bruno, faz a sua introdução aí. Adoro esses nomes bonitos. Né? Boa tarde, né, todo mundo. Coisa boa aí. Mais um episódio que estamos conseguindo. E hoje com um convidado diferenciado. O cara foi na contramão do negócio. Entendeu? E todo mundo quer ir para centro grande e ele foi para cidade pequena. E franqueou o negócio e estralou. E nós vamos falar bastante. Detalhe, o homem tem só 30 anos de idade. Vamos chamar ele então, né? Porque nós estamos falando dele, então vamos chamar ele. Chama ele aí. Hassan, seja bem-vindo, meu irmão. Fala pessoal, tudo certo? Primeiro agradecer vocês, né, pelo convite, né? Tá aqui nesse estúdio bonito, aqui em Uberlândia. Tiragem da fazenda, né? Do estúdio agora. Tiragem da fazenda para estar aqui. A gente ficou muito feliz, né? E vamos lá, vamos contar a história, né? Da Space Fit, da Space em si, né? Hoje a Space é um empreendimento. Falar um pouco sobre mim. Quer que eu me apresente já? Opa! A bola tá com você. Bora. Se eu falar meu nome completo, acho que todo mundo vai sair correndo aqui. Turco, é o Turco, né, que você falou aí. Gente, vamos lá, meu nome é Hassan Kezai Ibrahim Neto. Tenho uma descendência libanesa, né, como vocês podem ver pelo nome. Nascido em Guaíra, estado de São Paulo, hoje em Conceição das Alagoas. Como vocês já conhecem, né, um pouco da história, eu sou formado em administração de empresas e também educador físico, tá? Comecei, já quer que eu comece? Como é que é? Cara, vamos lá. É muita coisa. Vamos por partes. Vamos lá. Conduzir aqui. Antes da gente entrar no assunto do empreendedorismo e tudo mais, cara, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Porque você falou que nasceu em Guaíra, foi pra Conceição. Sim. Essa transição, em quantos anos você foi pra lá? Como que era a sua vida quando você foi pra Conceição? Vamos destrinchar aí a vida do Hassan aí, lá do começo até dos dias de hoje. Vamos sim. De início, né, o meu pai, ele é mascate, ele era mascate, né, meu pai trabalhava na sorveteria, era vendedor de picolé, e ele morava em Guaíra, e como meu avô também era mascate, né, eles começaram em Guaíra. Vamos começar da história completa, então, né, que eu acho mais fácil. Na verdade, teve a guerra no Líbano, né, então meu avô e minha avó, por parte de pai, vieram do Líbano, fugido da guerra. Então pegaram um navio, nem sabiam onde que ia. Pararam no Brasil. Né? Pararam em Santos. Em Santos pegaram um trem e foram parar em Barretos, cara. Um negócio, não faço ideia. Surreal, hein? Isso. Meu avô que contava assim. E eles pararam em Barretos. De Barretos foram para uma cidade assim. Eles ficam com medo, né? Então vão para uma cidade menor, ninguém vai achar a gente, né? E foram para Guaíra. Então ali tem uma quantidade de pessoas assim, árabes, né, japoneses, vocês vão ver muito lá em Guaíra também. Se eles fossem para Monte Carmelo, não achava nunca mais. Conceição também não acha, não. Então assim, daí começou, né? Como a gente tem uma veia empreendedora, então assim, já é de família, então eles queriam, assim, viver da sua própria renda. E na época descobriram São Paulo, né? Que você poderia ir ali na 25 de março e tudo, já comprar os produtos para poder revender, aquilo para eles foi um negócio de louco e diferente. Então meu avô começava a ir, buscava roupa e começava a vender roupa de porta em porta, na época, né? Legal. Batia palma e vendia a roupa, então mascate nato, né? Uhum. E aí meu pai, meu tio também, era pequenininho e eles foram no mesmo rumo, né? Até eles montar a primeira loja deles. E daí eu fui ficando mais velho também e tal. E eu trabalhei com o meu pai, né? Minha história começa aí. Comecei a trabalhar com 13 anos, então muito novo, no ramo do comércio. E tinha uma lan house na época, que era na esquina da joalheria. Você conhece lá, né, David? A joalheria lá. Frequentei muito. Isso. Então, assim, do lado tinha uma lan house. A joalheria ou a lan house? A lan house. A lan house? Você frequentou a lan house lá, que hoje a papelaria é minha, né? Já, demais, fazia altos corujão lá. É isso, então. Então, assim, aí eu trabalhava com ele e a dona, ela saiu de Conceição para ir para Uberlândia, para vir para Uberlândia. E ela deixou essa lan house. E eu trabalhava com meu pai ali 15 anos, 16 anos.
ia muito cliente. Falava assim, cadê aquela lan house que tava aqui? Porque o pessoal gostava de imprimir, né? E começou, cadê aquela lan house que tava aqui? Mas tal. Assim, passava no mínimo 5 pessoas por dia perguntando. Falei, cara, mas não é possível. Esse trem de lan house dá dinheiro, né? E assim, na época era lan house mesmo. E eu já tinha uma mentalidade um pouquinho diferente de todo mundo. Falei, cara, eu não vou fazer lan house não, vou pegar isso aqui, vou aproveitar a fama de lan house, vou fazer uma papelaria. Então vou deixar ali 2, 3 computadores, já tiro aqui a molecada, vou focar numa coisa séria. Vou começar a fazer currículo. E um currículo eu inventei um sistema que eu jogava na nuvem, então o cara tinha que voltar, por exemplo, para mudar o endereço do currículo. O cara tinha que ir lá para imprimir, às vezes ele perdia, então ele ia lá imprimir, então eu ganhava sempre, o cara ficava na minha mão. Então ali, hoje, a gente tem mais de 5 mil currículos, né? Na cidade de 30 mil habitantes, a gente atendeu muita gente. Então assim, a gente começou, o nosso foco era impressão. Ali a gente já começou a vender pendrive, essas coisas e tal. E ali a gente começou a abranger um leque assim, de atendimento que, por exemplo, tinha impressora preto e branco, né? E o cara chegava e falava assim, você não imprime colorido, não? Eu falava, vixe, cara, não imprimo não, mas peraí. Aí chegava mais você não imprime colorido. Comprei a impressora colorida. E assim, a gente veio bem de baixo mesmo. Mas você não plastifica? Não plastifica não, peraí. Vou pegar ali, vou comprar a máquina de plastificar. Mas você não encaderna? Opa, peraí, não encaderna não, mas amanhã nós vamos encadernar. Então assim, o que faltava ficava na minha mente e eu ia. Na hora que eu vi, cara, já tinha tudo. Já tinha tudo e já tava girando um dinheirinho legal. Tempo? Isso, quer ver, ó. Eu comecei com o meu primeiro negócio com 16 para 17 anos já. Você muito novo mesmo, assim. Não, fala assim, essa reestruturação demorou quanto tempo? Ó, creio que uns 3 anos ali, assim, pra já estar estruturado, né? Já ter uma experiência com funcionário, legal, né? Que é uma coisa assim, que a gente nunca tinha tido isso, né? E depois veio o ramo fitness, que eu sempre falo, todo mundo pergunta, cara, como é que você foi pra esse ramo? É um negócio que eu gosto e amo muito, né? Gosto demais. E eu era DJ também. Então ali, antes da pandemia, né? Eu tinha 40, 30 shows, cara. Eu tocava demais, tocava na região inteira. E era o meu foco, era aquele na época, era ter uma papelaria. Tudo o negócio do DJ? Larguei, cara. Hoje, se nós falar assim, nós vamos fazer uma festa Planejar. E eu faço, eu vou. Eu gosto demais também. Eu costumo dizer que tudo que eu faço, eu faço porque eu amo, velho. Não faço por dinheiro, não, sabe? Então, assim, aí eu tava ali, assim, meio que estourado mesmo na região como DJ. E a papelaria tava rodando. Porém, eu gostava de treinar. Gostava de fazer academia e tal. E há 8 anos atrás, o Space vai fazer 8 anos agora. Tinha uma necessidade muito grande. Que, tipo assim, só tinha, entre aspas, duas pessoas, né? E eles faziam o que queriam. Tipo assim, aumentava o preço, não tinha ninguém pra concorrer e tal. E, tipo assim, higiene, essas coisas, era bem precário, assim. Até desculpa os concorrentes aí, mas... Você entrou pra subir a régua. É assim que funciona. E, cara, se eu te falar como é que eu entrei nesse negócio, vocês vão pirar, cara. Você vai falar, conta pra nós, esse cara não fez, não. Aproveita. Cara, eu queria fazer um negócio, mas não tinha o dinheiro. É o normal, né? De todo empreendimento e um empreendimento muito alto, né? Então eu não tinha o dinheiro pra fazer. Eu peguei e falei, cara, eu vou fazer um negócio. E na época a Vitale foi meu braço direito, porque eles foram lá, avaliaram o local e eu tava super desanimado. Falei, cara, não vou mexer com isso não. Tinha uma academia que tinha acabado de subir pra mesma rua, sabe? E eu falei, cara, eles vão detonar. Vai abrir aqui e eu vou largar a mão. Mexer com isso não, vai ser boa, né? Cara, e mudaram. E não mudou nada, cara. Só mudou o espaço e os equipamentos eram o mesmo. A pintura era a mesma. E eu falei, cara, peraí. Agora eles vão ter que... Vai ter que tomar 2 pés no peito, velho. Porque tá foda, né? A gente não tem uma estrutura... a cidade é pequena, mas a gente precisa de uma coisa boa, né? Então ali comecei uma academia com 2 esteiras. Um crossover, pouca máquina, velho. Acho que tinha umas 20 máquinas ali. E comecei com 10 mil reais de capital próprio e 10 mil reais de um agiota, amigo do meu pai, cara. E meu pai nem sabia que eu tinha pegado com esse cara. Comecei assim. E, cara, cheque.
como eu tinha a papelaria... Cidade pequena ainda cidade tem pequena, esse negócio de cheque. Né? E eu consegui pegar acho que uns 20 cheques na época. E falei, ó, vocês querem que eu monte essa academia? Vitalik queria vender, né? Não, eu confio em você. E eles foram lá, cara. Fizeram tipo assim, uma captação presencial. Pô, velho, eu vi que você tem potencial, você conhece todo mundo da cidade, você é um cara bom. Acho que até minha vida pessoal eles devem ter procurado. Eu falei, vocês querem que eu monte esse negócio? Não, velho, vai dar certo. Você pega cheque? Pega. Então vou te dar 20 mil de entrada e o restante no cheque. Ah, mas 7 mil reais. Falei, cara, você é doido. 7 mil reais é dinheiro demais. Não vou dar conta não. Isso vai, é assim mesmo, é normal. Então assim, eu tive... Meio que a Vitalik foi meu pai e mãe, né? A gente pode se dizer. Então, eu agradeço muito eles hoje. Até a minha segunda unidade hoje é 90% da Vitalik. E não pretendo largar eles assim, motivo algum, né? Tem muita apreço assim por eles. E foi daí que a gente começou a Space Fit, né? Por necessidade da cidade, a gente decidiu criar. Então, o nome Space já era da minha papelaria, né? Aí, falando com um amigo meu, cara, por que você não coloca Space Fitness, né? Falei, cara, não, é muito longo. E eu sempre tive uma mente muito avançada, então eu já pensei no futuro. Falei, cara, eu preciso de um nome curto. Vai que um dia eu viro rede, né? Nem pensava em franquia. Falei, vai que um dia eu viro rede, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu falei, cara, eu vou pôr Space Fit. Eu acho um nome bem fácil de pronunciar e de pegar. Mais clean também, né? Mais clean. Então, hoje a gente patenteou, né? O nome Space Fit, o nome é nosso. A gente não conseguiu esse nome patenteado de CNPJ normal. Então a gente colocou Space Fit Prime, mas a franquia a gente conseguiu. Então a franquia, nós somos a franquia Space Fit, onde você vê a nossa, né, no Brasil, se Deus abençoar. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente tá com 2 unidades, está abrindo uma terceira já, que é a nossa primeira franquia. Nós estamos para vender uma, eu te falei, no Rio de Janeiro, né? Sim. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Nós estamos com 3 no Espírito Santo para vender. Então, segura aí. Porque senão daqui a pouco você acaba de contar a história tudo aí. Porque nós vamos entrar nesse negócio das vendas aí da franquia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O início, a gente sabe que todo empreendimento no início é muito difícil. E, cara, eu queria que você contasse pra gente o quê? Eu sei que tem a história do agiota que você contou. Como que foi um desafio para você de montar pegar algo que já existia, né, na verdade, e melhorar, né, numa cidade de 30 mil habitantes, sem dinheiro? Qual a maior dificuldade? Eu sei que a maior dificuldade é dinheiro, mas qual foi o maior desafio ali nesse início? Não vamos falar nem da questão de franquia agora, porque agora você está colhendo fruto, mas naquela hora ali do plantio, né, como que foi ali? Você foi sozinho? Alguém te ajudou? Conta para nós isso aí. Bruno, cara, ótima pergunta, muito interessante. Eu fui sozinho, na verdade, a única pessoa que... Sozinho. É doido. Na época eu procurei sócio, tá? Porque eu achei um negócio, o investimento era muito alto, e eu falei, cara, é uma responsabilidade grande, eu acho que peitar isso sozinho é meio complicado. Mas, não sei se vocês creem em alguma religião, eu tenho muita fé em Deus, cara. Você fala, você é católico, você é crente? Não, eu tenho fé em Deus. Então, eu coloquei aquilo nas mãos de Deus e falei, cara, eu vou sozinho. E eu quero fazer, e todo mundo que eu falava, cara, não, isso aí não dá certo não, já tem, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu e Deus. Meu pai, na época eu comentei com ele, meu pai é um grande empreendedor, ele tem joalheria também, tem casa de aluguel. Ele falou, não, você é louco, isso aí você vai quebrar. Não, você vai dar errado. Aí na época, a minha esposa, né, hoje minha esposa, na época namorada, ela, não, isso aí vai dar errado. Não faz isso não, você vai quebrar. Então você era o louco mesmo. Sempre fui louco, cara. Sempre fui louco. Como a gente havia falado no almoço que a gente fez, né? Sempre os loucos que conseguem. Sempre estoura, né, cara? É uma coisa de doido. Então, assim, começamos aí. Só minha mãe que me apoiou, cara. E, tipo assim, minha mãe, a única coisa que ela tinha era uma casinha velha. E ela falou, meu filho, se você quiser, eu vendo ela e te dou o dinheiro. A falei, mãe é diferente, né? E meu pai, assim, com 40 casas,
E ele não falou nada. Tipo assim, eu vou te ajudar. Não, nada. Mas minha mãe falou assim, ó, a única casa que eu tenho, te dou ela. Pra você ver que negócio... Ela acreditou mesmo. E que acreditou. Você podia falar qualquer coisa que ela ia acreditar. Que ela ia acreditar. Então, assim, foi um negócio, cara, que a gente para e pensa hoje. Minha mãe foi a única apoiadora, assim, né, entre aspas. Hoje meu pai me apoia, né, minha esposa também. Mas, assim, hoje a gente tá consolidado e, né, é mais fácil. E uma pergunta, assim, já até voltando um pouco pro nosso negócio em si. Cara, crédito. Como que era naquela época? Você falou dos cheques, né? Hoje não existe isso mais. Mas como que foi para você alavancar depois uma outra unidade? Questão de levantamento de crédito. Qual foi a maior dificuldade na época? Você fala no início, né, da Sim. primeira, né? Ah, não, agora não, cara. Agora todo mundo te libera crédito. Não, e pior que não tá assim, não. Agora nem precisa, né? Planejar que vai liberar pra mim. Aí, Agora. ó. Libera. É a Vai planejar. assinar ao vivo, viu? Tá vendo? É a planejar que vai liberar. Mas, cara, realmente era difícil. A gente não tinha ali como é que eu posso te dizer? Um currículo, entre aspas, né? De uma empresa grande. A gente tinha ali só papelaria com 2 funcionários. Então, a gente não tinha uma linha de crédito para poder fazer uma coisa tão grande. Igual eu falei pra vocês, foi mais na fé em Deus mesmo. E de confiança da Vitale mesmo. Então, a gente fez uma coisa bem simples. A iluminação na época era de bocal de lâmpada, normal. E eu só coloquei as máquinas ali, pintei o chão e lenha. Como é que é aquela história que você contou pra nós no almoço? Tanto do Pronamp, tanto do cartão, tanto... Isso, não, Juntou os carros. olha pra você ver, essa daí já foi a unidade Guaíra, tá? Recente, que eu tive que fazer foi isso. recente. Pra você ver, até hoje eu não consigo crédito ainda. Rapaz, não falou com a gente. Nós vai resolver esse problema se eu jogar pra frente. É por isso que Pode eu tô ficar aqui, Deus que tranquilo. me colocou no lugar certo, tá vendo? Mas é porque foi assim. Igual eu tinha comentado com vocês, né? A nossa primeira unidade, ela tinha 350 metros. Então era uma academia pequena, porém não deixa de ser um investimento grande, né? Porque academia tudo é caro. Então ali, meu investimento inicial foi de 500 mil, né? De $500 mil, que já era muito dinheiro há 8 anos atrás. E nós, cara, a gente pegou e eu falei, ó, o payback era ali de 2, 3 anos. Passou o payback, falei, ó, vou dar uma estabilizada e tal. Eu fiquei 6 anos, né? 6 anos no mesmo lugar de 350 metros. E eu tive uma visão, cara, que é onde a minha academia tá agora, era um lixão, no centro da cidade, velho, negócio de louco. E eu, cara, quem que é o dono disso aqui? Não é possível, o cara tá perdendo... Era um terreno Era um lá. terrenão 20 por 40. Eu falei, cara, esse cara tá de sacanagem, fazer um lixão no centro da cidade, quem que é? Esse cara quer saber quem que é. Peguei o telefone dele, liguei e falei, ó, quanto você quer? Na época ele pediu 300 mil cada terreno. E eu falei assim, ó, eu até tenho dinheiro pra comprar um. Eu posso comprar um, mas espera aí, fui fazer as contas. Falei, tá, eu pago 300. Eu vou gastar mais 300 pra fazer. Eu gasto mais 1 milhão pra pôr máquina. E aí? Liguei pra ele e falei, o seguinte, você constrói pra mim? Se você construir, eu te alugo, já é meu, a gente faz um contrato aí de 5 anos, e eu vou pra lá. O que eu pensei? O mais rápido eu conseguir ir pra um lugar maior, eu consigo triplicar o meu capital de giro rápido, né? E tem uma quantidade de pessoas ali que o pessoal queria. Eles estavam na minha academia e, tipo, tava muito cheio. E eu falava, até com um amigo meu, falou, velho, não vou lá não, tá muito cheio. Nós estamos batendo a perna nos negócios lá já. E eu falei, cara, eu tenho que ir urgente. Aí ele construiu, demorou ali 1, 2 anos. E eu fui, cara. E foi, assim... Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Porque uma das maiores academias da região, hoje, maior que Miguelópolis, Guaíra, Ipuã, Planura, Canflorido. A minha unidade de Conceição é uma das maiores, tirando Uberaba, né? E uma cidade de 30 mil De habitantes. 30 mil habitantes. Rapaz. O David foi lá, deu um treino lá, ele viu, né? Estrutura muito boa, cara. E assim, ó, Ração, aproveitando isso que você falou, cara, você teve uma transição, você passou por um ponto muito melhor. E aí eu queria entender, cara, onde que foi o gap da segunda? Por quê? Porque, geral, você fez um investimento grande pra passar pra esse segundo ponto. E aí, eu lembro que foi pouco tempo depois, no espaço curto de tempo, você já emendou a segunda. Foi.
Foi uma oportunidade que você viu? Você tava com um capital legal aí que você pegou de Pronamp e tal, falou, não, agora é a hora de eu acelerar numa segunda. Pronamp deu nada. Cara, Que foi, assim, o ótima start? pergunta, velho. Ótima pergunta também. Cara, eu vou te falar pra você, no Brasil, cara, pra você empreender, você tem que ser um monstro. Essa é a verdade. Você tem que ser um monstro. Cara, ninguém tem dinheiro pra empreender. O governo não te libera dinheiro pra você empreender. Você tem que ser um cara louco. Essa é a palavra é essa. Tem que ser louco. Mesmo. Tem que peitar mesmo e jogar e com fé em Deus e bora. Eu tinha falado pra vocês até riam, né, Dudu? Como é que foi, cara? Eu abri minha segunda unidade. Hoje ela tá avaliada em 1,5 milhão. Com 100 mil reais inicial, tá? Então ali, eu já tava na minha de 1.100 metros. O payback era de 2 anos. E graças a Deus, meu payback foi de 1. Porque a gente foi muito bem. A gente conseguiu até mais do que a gente planejava de alunos. Então, perfeito. Fiz ali meu payback em 1 ano, que era de 2. Acabei de quitar o meu último boleto. E eu falei, cara, eu vou abrir outra. Eu preciso crescer minha marca. Gosta de um boleto, né? E tô pagando muito agora. Só que assim, o que acontece, cara? Eu não dou conta de estabilizar. Parece que eu quero expandir minha marca, cara. Essa é a verdade. Legal. Então, hoje eu vivo... É até engraçado falar pra vocês, cara. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só invisto. Os caras piram, velho. A cidade pequenininha, tipo assim, do nada tem uma escada lá. Do nada, velho, o cara tá pintando de novo o chão, o cara tá... Então não para. É assim que funciona. Eu acho que... Se você falar assim, qual que é o segredo pra Space Fit estar onde tá até hoje? Eu acho que é isso. A gente não para. A gente melhora painel, a gente põe ar-condicionado e tal. Cara, a gente é um pouco parecido nisso, né? Eu falo que o pessoal fala da Planejar, né? A gente vem numa crescente muito boa. O primeiro ano é muito desafiador, né? Que é você validar o negócio. Depois vem aquela consolidar a marca. Aí, né? Alavancar. Essa ideia nossa que a gente estava te contando hoje mais cedo do escritório em Uberlândia, eu acho que vai ser a cerejinha do bolo que a gente tá buscando, porque, cara, eu acho que a gente não para em momento nenhum, né, cara? A gente só fica buscando mais e mais, eu viajando no Brasil para buscar conhecimento para trazer pro time, o David buscando inovações pra gente, treinamentos diferenciados. Eu acho muito difícil sair dar errado, cara. Né, o sistema que você fez, o sistema que a gente faz, muito difícil dar errado, porque quando você acredita no seu negócio, cara, nada de trava. Eu costumo dizer, quando a gente trabalha com honestidade, né, com sinceridade, cara, se você fizer o que você ama, já é 50% de chance de dar certo. Essa é a verdade. Se você faz, vou fazer por dinheiro. Na pior fase, você vai desistir. Eu te falo, voltando atrás um pouco, né, eu acho que o Bruno até tinha perguntado, eu tinha pulado isso. Você perguntar, não sei se você me perguntar também, qual a pior fase que eu passei de todas. Já tava na pauta. Já tava, né? Já tava. Então vamos lá. Minha maior dificuldade foi a pandemia. Tinha acabado de inaugurar a minha primeira unidade, né? Que era a menorzinha. E 2 meses, cara. Tinha acabado de inaugurar, tava com esse boleto de 7 mil reais. Pandemia. E eu falei, nossa, cara, não é possível. É só comigo, velho. Não é possível que aconteceu isso. E eu, como é que eu vou pagar esse negócio? A papelaria não girava. Falei, liguei pro cara, falei, você consegue dividir o aluguel aí, metade, porque não vai dar não. Funcionário, vou ter que pagar metade pra vocês, como é que faz? Vocês não estão trabalhando, e assim, não quero deixar vocês na mão também. E o que vocês podem fazer pra me ajudar, né? Então assim, a gente diminui o custo. Sabe o que eu fiz, cara, na pandemia? Em vez de sentar e chorar, eu peguei e comecei a alugar as máquinas, velho, pros meus alunos. Eu peguei, tipo assim, a gente via que tinha um pessoal que tinha um pouquinho mais de cacife, né? Ela falou, você não quer alugar minha esteira não, velho? Fica com ela um mês lá e me dá, sei lá, 500 reais por mês. E os caras faziam por dó, mano. Eu tenho um cara, eu chamo Jorjão. Ele metade da academia pegou, só pra me ajudar, mano. O cara foi firmeza demais, velho. Nunca mais vou esquecer. Mas isso já até te cortando, isso aqui já aponta para um outro viés disso daí, cara. Mostra a credibilidade que você tem. A influência, as pessoas são pessoas que confiam em você, acreditam, e isso daí é uma coisa que dinheiro não paga. Sim. E eu já até emendando uma pergunta aqui, Hassan, com todos esses desafios que você teve, cara, se você fosse começar do zero hoje,
como que você faria? Ou melhor, se o Hassan fosse começar agora, com o conhecimento que ele tem, qual seria o passo a passo que ele traçaria para abrir um negócio hoje com o que você já tem de know-how? Ó, David, é assim, eu fiz o negócio tão na adrenalina do momento que eu acho que eu nem planejei. Se eu te falar que eu nunca parei pra pensar como eu faria de novo, sabe? Mas hoje a gente vê no mercado, talvez eu não investiria em academia, pra te falar a verdade, porque tá crescendo muito. Então, assim, as franquias estão chegando em cidade pequena, estão batendo com a gente já. E voltando à Space Fit, hoje, a Space Fit é a primeira franquia de cidade pequena. Então, por isso que a gente tá querendo ir para esse rumo, para esse lado de cidade pequena. Então, é o nosso diferencial, ser a primeira franquia de academias de cidade pequena. Hoje, a gente vendeu a primeira, né, que é Ipuã, cidade de 15 mil habitantes. Já já a gente está inaugurando a nossa primeira unidade de franquia lá. Então a gente, eu talvez não trabalharia, não faria isso, talvez ia para outro ramo. Eu sou formado em administração também, mas como te falei, né, eu amo, gosto demais, englobava tudo que eu gostava, que era música de DJ, que era treinar, que eu gosto pra caramba, a parte de administrar, que eu gosto também pra caramba. Então assim, unir o útil ao agradável e a necessidade da cidade. Mas se fosse pra pensar, cara, a parte financeira, principalmente, eu acho que eu faria diferente. Eu erro até hoje, como comentei com vocês também. Voltando ao assunto já, né, que o Bruno perguntou. Eu fui abrir minha segunda unidade com 100 mil reais, né? Então você fala, cara, como é que você fez um negócio de 1,5 milhão com 100 mil reais? E eu peguei 100 mil reais, peguei 50 mil. Pode falar os valores? É seu? Peguei 50 mil no CDC, 50 mil no Pronamp e peguei 50 mil no nome do meu pai. E ali 100 mil reais de crédito de cartão. Então eu comecei com 350 mil. O restante foi só poder de negociação, cara. De confiança. Ganhar tempo. Então assim, hoje a franquia ela tem uma equipe, né? Você fala assim, eu quero abrir um Space Fit Uberlândia. Eu tenho do eletricista que faz a iluminação até o cara que instala o som e que vai te vender a catraca. Então a gente tem tudo, né? A gente tem toda a estrutura para poder fazer a franquia. Que top. Então assim, por exemplo, o Deep One também vai começar com uma quantidade menor de capital inicial. Mas a gente, por exemplo, as máquinas a gente vai conseguir dividir no boleto, a iluminação, o eletricista a gente vai dividir, a gente passa cartão, o eletricista para ele. O climatizador a gente consegue ter essa barganha para ele. Então, assim. Isso é bem flexível. Isso. Então, eu já tô no negócio, né? Então, assim, eu vou entrar no meio. Então, não é só eles que eles vão entrar com a franquia e eu tô ali na Space, representando a Space Fit por trás de tudo isso, né? Então, mais ou menos essa ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né, já trazendo pro nosso negócio. Hoje, se o dinheiro hoje não fosse problema, qual ia ser seu próximo passo, seu próximo movimento? Como eu te disse, tá difícil mão de obra, né? Então acho que o Hassan não abriria mais uma unidade minha, mas eu focaria mais na franquia. Acho que talvez, sei lá, fazer uma arte mais forte para poder vender mais, alguma coisa nesse sentido. Mas se o dinheiro não fosse problema, reformaria minhas academias, melhoraria mais, né, do que já tá, e investir em máquinas e tal, aumentaria. Você continuaria investindo no seu segmento, Eu acho que sim, eu acho que eu consolidaria, na verdade, essa é a palavra. Eu acho que eu melhoraria e ficava mais consolidado. Tá, legal. Eu vi que você tem já assim um feeling, achei muito legal, Bruno, que a gente tava vindo pro podcast, né? E a gente tava passando a avenida e ele fez uma pergunta, falou, cara, nesse prédio aqui, quantos habitantes você acha que tem aqui nesse prédio? Eu falei, cara, não tem nem ideia. E eu vi que ele tem um feeling que, tipo assim, falou, cara, se esse prédio aqui tiver 500 pessoas que tá habitadas aqui, o outro tem mais 500 aqui, cara, não tem uma academia aqui perto. Então eu percebi, cara, que você tem um feeling pra esse... O olhar clínico. Um olhar clínico, né? Pra saber, cara, aqui é um ponto estratégico, sabe?
eu queria aprofundar nisso porque eu vejo isso como uma habilidade muito, assim, muito difícil de se encontrar, sabe? Geralmente o pessoal não tem essa visão de ótica. Esse feeling de tanto de empreender quanto de saber ali os movimentos que você vai fazer, até os riscos que você vai tomar, né? Porque, cara, você pegou dinheiro emprestado, você foi atrás de agiota e virou esse rolo todo, mas você falou um negócio que eu acredito de verdade, cara, que é fé. Você colocou o pé e Deus deu o chão, e eu acho isso muito massa. Também tem essa mesma mentalidade. Mas eu queria entender, cara, esse feeling seu de empreender, eu imagino que já veio de casa, de família, mas como que tá hoje a parte do Ração, olhando assim pra visão de mercado? Pô, você é referência hoje no segmento fitness, em academia, mas você pensa em ter produtos que se complementam, ou seu foco realmente está só nas franquias e tal? Como que tá a sua mentalidade pensando agora a nível de futuro mesmo, até para construção da sua própria marca? Sim. Boa pergunta também. Eu vou voltar um pouquinho para falar, você falou sobre a visão, né? Cara, eu sempre tive isso comigo. E é um negócio, eu não sei te explicar, cara. Eu te falei, né? Eu tava vindo de Conceição para Uberlândia, eu passei ali entre Uberaba e vi uma placa que vai ter um condomínio do Zebu. Falei, cara, eu vou pegar esse número, vou ligar pro cara e vou falar assim, irmão, você não quer que você vai ter academia próximo e tal? Porque assim, é bem distante do centro, né? E tipo assim, falei, cara, eu vou pegar esse contato, eu vou ligar pra ele. Se esse cara tem uma academia lá dentro, eu vou fazer uma academia dentro do condomínio. A minha esposa falou assim, não, larga de ser doido, você é maluco. Eu sou doido mesmo, é assim que funciona, é assim que tem que ser. Então, o número tá aqui. Chegar lá em casa, eu vou ligar pra saber e vou atrás, entendeu? Então, cara, não sei, é uma visão. Vou te contar de Guaíra, como é que foi a história. O meu primo ia casar, tá? Eu tenho muitos amigos lá, que eu toquei muito lá. E aí meu primo ia casar e meu pai foi ver um terno lá em Guaíra. E meu pai sempre me chamava, ô meu filho, vamos lá, tal, pra mim ir sozinho. Eu falei, vou, pô, vamos lá, pai. E eu peguei... Quantos km que é lá? Lá da 80. É pertinho. Pertinho. Antes da ponte quebrar, né? Aí, beleza. Andando com ele lá e tal. E ele gostava de ir num lugar que vendia uns sonzinhos, trem. Ele comprava lá e revendia na loja dele de vez em quando. Tinha uns negócios bons de preço. A gente ia lá e eu ia com ele. E do lado tinha um galpão pra alugar. E eu falei, cara, isso aqui dá uma academia top. Só que eu falei, eu vou nem falar meu pai, que vai me barulhar, vai me tirar de ideia. E eu anotei o número e fui embora. Eu falei, cara, eu vou lá sozinho. Liguei pro cara, falei assim, eu quero ver esse cômodo aí. O cara abriu a porta, eu falei, cara, dá uma academia aqui, perfeita. E falei assim, ó, vou dar uma olhada na cidade. Vou ver, entre aspas, todas as academias que bate de frente com a minha Conceição. E assim, não é criticando, né, tal, cada um tem seu valor. Mas eu falei, ó, aqui se encaixa um Space Fit. Eu acho que o pessoal merece uma academia, assim, boa aqui, em Guaíra, né? E como eu tive essa visão e não tinha o dinheiro, foi aí que veio a loucura, né? Daí eu falei, cara, a cidade precisa, eu tô vendo a necessidade. E eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer. Aí, eu sou um cara assim, eu gosto de escutar. Eu pergunto, por exemplo, pro meu pai, o que você acha? Não, eu acho que não vai dar certo. Beleza. Se ele falar alguma coisa de positivo, eu cato positivo. Se eu achar que é negativo pra mim, eu descarto. Não fica na minha cabeça. Falei pra minha esposa. Ela, realmente, não tem academia igual a Space Fit. Não, mas você acabou de sair de uma dívida, você vai entrar em outra? Tá, se ela acha que tem, já é um positivo. Ela achar que eu não tenho dinheiro, pra mim, né, é problema, mas não é problema, né? Então, eu falei assim, ó, cara, na minha opinião, tem espaço, tem necessidade, por que não fazer, né? Então, fui lá vi um terno com meu pai, vi um cômodo lá, a cidade que eu gosto, que eu tenho muita amizade, falei, vai ser aqui. E eu preciso expandir a franquia. Como é que eu tenho uma unidade que, tá, eu tenho muitos elogios das pessoas que vai de fora lá, nossa, que academia grande, velho, na cidade pequena, esse cara é doido, isso aqui não existe na cidade pequena. Então daí foi surgindo a ideia da franquia também, e eu falei, cara, eu preciso expandir, porque ter uma unidade
E franquear não faz sentido. O cara falou, esse cara tem uma academia e quer franquear. Então assim, eu falei, cara, eu preciso colocar em outro estado, porque imagina, tem o Space Fish em Minas, um em estado de São Paulo, e da de Guaíra eu já vendi para Ipuã. Então ali já resvalou ali. Então assim, próximo ainda a gente não teve mais contato, mas Deus abençoe, a gente vai ter já também. Então acho que foi mais essa necessidade de querer expandir e pensando no futuro da franquia também. Mas o feeling faz diferença ali. Faz demais, cara. E assim, parabéns. Parabéns mesmo, porque isso aí é uma habilidade que vai te colocar num outro nível do empreendedorismo. E já partindo já para essa questão de crescimento, o feeling do empreendedorismo veio dentro de casa, com seu pai lá atrás e tudo mais. Mas eu queria entender agora do Hassan referente a finanças, cara. Porque, vamos lá, você abriu uma unidade no Peito e na Coragem, igual você falou. A segunda não foi diferente, só o tamanho da dívida foi maior. Mas, graças a Deus, as duas estão tendo sucesso. Mas, cara, eu percebi que você falou que o seu pai é um empreendedor de sucesso também, já tem casas de aluguel, isso já ligou já um ponto de alerta pra gente, porque a gente vai muito nessa linha do mercado imobiliário. E eu queria entender agora do Hassan, referente à mentalidade financeira. Pô, você tinha uma oportunidade de abrir um negócio e a gente sabe que a oportunidade, ela sempre vai bater na sua porta. Só que a oportunidade, ela vem pra quem tava preparado. E questão de fazer acontecer, do operacional, você já estava preparado, porque você já tinha já uma breve experiência lá na sua papelaria, o seu pai também, acredito que você foi moldado por ele durante a vida nessa questão de empreender, mas a parte financeira foi uma trava, né? Tanto é que chegou a pandemia, você teve uma dificuldade, na outra você falou que tá com 50 mil de boleto para você pagar. Mas vamos lá, cara, vamos entrar nessa parte de finanças, cara. Como que é o seu padrão mental referente a finanças? Você tem esse hábito de se planejar com antecedência? Ou não? Você é aquele perfil mais consumidor, dinheiro entra na conta, você já gasta? Como que você lida com o seu dinheiro de um modo geral agora? Tanto na pessoa física quanto na jurídica. Eu vou... Bem citado, David. Eu vou dizer uma frase, cara, que um amigo meu, ele tem 31, um ano mais velho que eu. Eu costumo dizer que ele vive mais do que eu, e eu vivo menos, tá? E ele fala assim, e se eu morrer amanhã? Então, eu aproveito tudo, tipo assim, ele aproveita o dia de hoje, eu não. Eu penso, se eu morrer hoje, cara, eu construí pra minha família, eu não penso em mim, cara. Eu sou um cara assim, eu só penso no meu negócio, eu não penso em momento algum em mim. E tipo, daqui 10 anos eu tô aposentado. E eu vou fazer minha aposentadoria. Enquanto eles, por exemplo, pensam no hoje. Ah, eu vou comer uma picanha todo dia, um exemplo. Ah, eu vou numa festa tal. Cara, pra mim isso é supérfluo. Eu quero construir agora para colher frutos depois. E falando financeiramente, eu sou um cara assim, eu não gasto com bobeira, eu sou um cara assim bem seguro. E se eu puder, sei lá, fazer um churrasco e comprar carne de segunda, eu vou comprar de segunda, porque não é o momento, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu não costumo me planejar, cara, porque assim, é um investimento muito grande e Deus vai abençoar que um dia eu vou chegar a planejar para fazer um negócio assim. Rapaz, olha aqui. Aí, ó. Pronto. Pronto, ó, falou Resolveu tudo. o seu negócio já. Deus já te abençoou. É isso. Agora o negócio é o seguinte. O que você quer pra frente, nós vamos te ajudar, né, David? Com certeza, isso aí é nosso trabalho. Essa é a ideia. Mas eu, assim, não costumo me planejar. É porque, assim, a gente conta muito com o certo. É tanta fé, cara, que vai dar certo, que você não pensa que vai dar errado. Você fala, cara, não tem como dar errado. Uma coisa boa dar errado, não faz sentido. Então, assim, só se a gente trabalhar muito mal, entendeu? Então, eu sofro muito com isso também, né? Porque, pra você ver, hoje, entre aspas, igual eu falei pra vocês, eu não vivo, cara. Eu vivo pra pagar meus boletos e vivo num cartão de crédito. Tenho até vergonha de falar isso. Mas e aí, daqui 10 anos? Vou te fazer uma pergunta que você vai ficar refletindo sobre ela. E não é
Não, então você deixa essa aí pro final. Você já Não. sabe qual E vai que é? esquecer. Eu já sei. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu quero muito o seu feedback. A gente teve um primeiro momento que a gente falou sobre o nosso modelo de consórcio. Certo. E eu vi que você não conhecia esse formato ainda. Eu queria, cara, um feedback seu. Do que você achou daquilo que eu te apresentei? Virou algumas chaves? Você viu possibilidades para dentro do seu negócio? Às vezes até para pessoa física, para seguir até o caminho do seu pai em construir patrimônio que depois vão gerar renda de aluguel e etc. Qual que foi sua visão desse bate-papo que a gente teve aquele dia? Hoje a gente vendo o consórcio em si, cara, é muito bom para nós empreendedor. Na verdade, eu acho que é a melhor parte financeira para você poder investir, eu acho que é o consórcio. Porque você vai fazer o financiamento, você vai pagar ali 2, 3 vezes, né? O valor que você pega. E o consórcio você pode ser ali contemplado, né? Só pagando o consórcio, ou se você quiser dar um valor a mais, né? Da taxa ali disposta. Então, assim, eu acho que é bem interessante. Na época eu só não fechei porque, como eu tinha, assim, muitos boletos, porque eu te falei, né? Eu pago um aluguel muito caro. Eu falei, cara, peraí, se eu pago 20 mil de aluguel, eu preciso ter um capital para mim poder já dar de lance, comprar o meu cômodo e retirar a quantidade de aluguel, certo? Sim. Então, assim, junta 10 mil, mais 10 de parcela, no exemplo. Então, para mim, né, já pesa um pouquinho. Mas, por exemplo, eu tenho, sei lá, 300 mil reais. Opa, peraí, já vou entrar na carta. Já dou o lance na carta, já pego um valor legal, já compro, né, o meu estabelecimento. Em vez de pagar aluguel, eu pago o que é meu, né? E não paga juros. Não pago juros. Show. Cara, bacana. Vai dar ROE, hein? E assim, isso aí é uma dúvida muito grande, Hassan, porque muitos empresários não sabem jogar esse jogo da troca da dívida. Sim. Porque tem muito empresário que às vezes tá pagando aluguel de 10, 15, 20 mil reais, e se ele nem sabe que se ele fizer uma operação de consórcio ali, a gente troca essa dívida por uma dívida de 8 mil. E cara, se a gente for pegar, eu conheço alguns casos, por exemplo, de lojista de carro, que tem galpão, ali aquelas lojas onde tem vários carros, os caras pagam quase 20 mil de aluguel. E se a gente for fazer uma operação igual essa, a gente Sai traz... por menos. Não, mesmo que não saia por menos, cara. Mesmo que saia pelo mesmo 20 mil que ele paga, mas ele tá pagando é dele. E é um ativo, né? Que depois, se você for sair daquele ponto, você aluga Perfeito. e gera renda, né? O Bruno falou um negócio interessante, a gente foi almoçar, ele falou, cara, veja, talvez cada parcela do consórcio como se fosse um funcionário. E, cara, eu achei isso interessante, porque assim, vamos supor que você faz 10 cartas de R$1.000 que seja. De R$1.000 você vai contemplar 300 mil, um exemplo. Cara, vamos supor que Deus te abençoe, você pega uma carta dessa. Cara, 300 mil reais, você vai continuar pagando ali, vamos supor que sobe mais um pouco. Vou te dar um número bom. Uma carta de, você vai saber, de mas 300 mil, ela sai menos de 800. olha aí, cara. Por mês. Né? Entendeu? Então, assim, vale a pena você correr, né, o risco. Cara, de imposto eu pago 10 mil reais, entendeu? Então, assim, né, coloca um valor desse pra você pegar uma carta. É porque eu acho que fica mais fácil também a questão quando você coloca um investimento como uma, entre aspas, despesa da empresa, é mais fácil você diluir isso e aceitar que isso pode levar um certo tempo. Sim. Né? Só que a questão que as pessoas têm que enxergar é o quê? O que isso vai me proporcionar lá na frente? A gente estava falando sobre, lá no almoço, sobre as oportunidades que aparecem. E a nossa função nada mais é do que preparar vocês, empresários, para as oportunidades que virão. Sim. Porque quem tem dinheiro, todo dia tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. A questão é, tá preparado ou não para ela, entendeu? É pensar a longo prazo, né? Então, realmente... Você tem 30 anos, irmão. Tem Não, uma vida toda tem pela demais. frente. E isso daí que o Bruno falou é o grande gap hoje, porque, cara, você pega os empresários hoje para tomar crédito no mercado, além de ser caro, é escasso. Então a gente traz esse conteúdo educacional através do consórcio para ensinar os próprios empresários a construir o próprio capital. Porque, cara, você tá nessa pegada de franquia. É natural, na verdade não é nem natural, é obrigatório você precisar de dinheiro em caixa daqui para frente. Sim. Porque você vai precisar de grana para escalar seu negócio, investir e tudo mais. A pergunta é, você vai ficar refém do banco, de capital próprio, que o capital na sua mão ele vale muito mais do que empregado, por exemplo, num imóvel, em alguma coisa, ou você vai pegar crédito de terceiro, entendeu? Então,
pô, quando você une o consórcio como seu aliado, você não descapitaliza, usa crédito sem juros e ainda alavanca seu patrimônio e seu negócio. Esse é o jogo que a gente O mostra pros consórcio é um clientes. acelerador, né, do negócio. Sim. Né? Então, mesmo quando você disse aí, eu tenho 300, vou pegar os 300, já vou lá dar um lance e tal. Se você tivesse que juntar mais 300, talvez você Duraria mais tempo, para que isso acontecesse. Isso, a gente encurta o nosso caminho, né? Na verdade. Facilita bastante. Facilita. E assim, dependendo do caso do empresário, às vezes a gente consegue operação que ele nem descapitaliza, né? Que é o que a gente estava conversando ali no almoço, que é a nossa operação de levantamento de capital. Ele só precisa ter patrimônio quitado e a gente já acelera o capital para ele sair e investir no negócio, entendeu? Então, hoje, o nosso grande core da nossa operação, primeiro, é um trabalho de conscientização, segundo, estratégia. Porque, cara, de verdade, vender consórcio qualquer um vende. Agora, o conceito, a estratégia, como que a gente vai estruturar tudo isso para te entregar o crédito para você usar do jeito que você está pretendendo usar, aí você tem que ter a habilidade de fazer o negócio acontecer e é onde a gente da Planejar é especialista nisso. Aí a gente consegue uma previsibilidade, né? Sim. Esse eu acho que é o diferencial de vocês, dar esse apoio, fazer uma projeção individual para cada pessoa, né? Aconteceu um negócio aqui diferente, né? Até, eu saio um pouco até do contexto, mas entra muito na questão do suporte. Eu estava indo para o estúdio e uma pessoa mandou uma mensagem que comprou um consórcio de outro escritório. Esse escritório, eu acho que ele ainda existe, mas ela perguntou se tem como passar para nossa base de dados. Né? Eu falei assim, tem. Você tem que ligar lá e pedir para substituir, né? Porque aí eu vou ter acesso e tal. Eu falei, não, porque a minha amiga tem o mesmo consórcio que eu tenho. Cara, é sensacional o suporte que vocês dão para ela, entendeu? E eu quero isso aqui para mim, porque eu preciso de suporte. Eu tô sozinho no barco. Aí eu já ganhei meu dia. Eu falei assim, vem embora, vem. Passa aí, liga aí e tal. Cara, eu não tô ganhando nem R$1 com esse cliente agora. Agora eu não tô ganhando nada. Às vezes ela você passa pode ter pra outra certeza que ela vai me recomendar para várias pessoas e ninguém na vida faz um consórcio só. Ninguém. Você tem carro? Tem. Você troca de carro. O resto da vida você vai trocar de carro. Não adianta. É raridade hoje, aqueles tempos antigos, o cara compra um carro e fica 20 anos com o carro. Isso não existe mais. Você tem que acompanhar o mercado. Principalmente você que é empreendedor, empresário grande. Vai acompanhar o mercado, vai andar de carro novo. Beleza. Você tem uma academia que você aluga, você vai querer comprar o imóvel. Sim. Cara, isso não vai acabar nunca. Não vai acabar. E ter o capital todo é difícil, né? Nem compensa. Não compensa. Você comprar o à vista, aí Realmente. é mó bobeira. É melhor ser financiado que comprar à vista ainda, viu? E ter o feedback, eu costumo trabalhar, tipo assim, hoje eu fui tão assertivo e acho que quando eu falo que Deus colocou vocês no meu caminho também, em relação ao feedback. Então, por exemplo, a gente trabalha com marcas que são muito, assim, calorosas, assim, dão feedbacks e tal. E acho que isso também é um segredo da Space Fit. Estragar alguma peça ali, o cara te dá apoio, sabe? Precisar, por exemplo, de um lado financeiro, a gente ter vocês agora, né? Até para nossa franquia. Então, eu já vou indicar vocês pro nosso primeiro franqueado também. Depois nós vamos sentar e conversar, né? Mas é isso, cara. O feedback eu acho que é importante pra caramba. Isso pra Space Fish, pra mim, é crucial. Toda excepcional. empresa pra escalar, cara, precisa de feedback. Não vai. Entendeu? Se você hoje não trabalha numa linha de ter feedbacks e ir melhorando, e ir crescendo, e ir ajustando, cara, se você for só na sua cabeça, aqui o que eu quero, pronto, acabou, você travar, você fechar a mente pro externo. Mas assim, falando do ramo de vocês, cara, tem muita gente que só quer vender. O cara quer vender ali, ganha porcentagem e some, né? O ramo nosso tem picareta demais. Então é o que vocês estão falando, é o diferencial. Você fazer essa projeção, fazer um negócio especial pra pessoa, você entender o que a pessoa precisa. Hoje tem um pacote que nós fazemos também, que é bem interessante para quem talvez não conhece a Planejar, né? E assiste nossos podcasts, ou vê o corte, ou tá procurando algo. Não é só uma venda. Nós fazemos inicialmente uma consultoria de como é a sua vida e do que você pretende para o futuro. Além do mais,
não é só o vender, contemplar e o pós-contemplar. Nós também temos parceiros. Se você quer um carro, você vai no meu parceiro. Se você quer comprar um imóvel lá no Nordeste, eu tenho um cara que te vende. Então eu tenho do início do seu sonho até o dia que você tá ali e pagar a última parcela, nós vamos estar juntos. Entendeu? Perfeito. Então hoje é um pacote. Né? E aí eu falo que esse é o grande diferencial nosso, porque além de todo o suporte, né, hoje o cliente tem aplicativo, tem coisa tudo na mão, mas nós também estamos ali semanalmente, todos os meus clientes semanalmente recebem uma mensagem nossa. Eu vi, eu não sabia que tinha aplicativo. Legal isso aí também. Vi o do Bruno lá, um monte de... Agora nós Legal. estamos criando, né? Vou te dar uma notícia em primeira mão, Aí, David. David não sabe, né? Mas eu vou falar hoje. Iniciamos ontem a criação do aplicativo nosso, entendeu? Da Planejar. Show de bola. Porque aí ali você vai ter contato, você vai ter como mandar a intenção de compra, você vai ter que falar, cara, eu quero isso, porque o WhatsApp hoje, cara, é um negócio que, por mais que eu seja organizado, Não consegue. às vezes eu não consigo atender todo mundo, né? E o aplicativo, ele vai ter uma prioridade ali. Todos os meus clientes vão ter tudo ali. Entendeu? Cara, eu sou apaixonado por empreender, coisa diferente, cara. Eu fico maluco. A Inova, né, que é a minha empresa da nossa franquia, já pulando um pouco, cara, eles têm um sistema, um processo praticamente dessa maneira. Pro franqueado, por exemplo, nós estamos falando aí de uma franquia até hoje, né? A gente não sabe daqui a um ano se a gente vai ter 10, se a gente vai ter 100, se a gente vai ter 1000. Então, assim, tem um sisteminha lá dentro que é um chat e tal, então você fala por lá e eu respondo por lá. Ninguém tem meu contato pessoal, todos os atendentes estão lá também. Então, cara, eu sou apaixonado nessas coisas, eu acho legal demais. Parabéns pela iniciativa também. Eu que agradeço do a sua aplicativo. presença aí. Indo para uma parte final já, né, David? O tempo voou aqui, cara. E isso aí é só o começo, tá? Porque, por exemplo, o Bruno falou desses braços que a gente tem. Por exemplo, você quer comprar um imóvel de leilão, a gente tem com quem te conectar. Você quer comprar no Nordeste. Então, tudo isso, cara, é o que a gente chama de over delivery, que é entregar mais do que o cliente está procurando. Porque geralmente o cliente vem querendo comprar o consórcio. Só que quando ele senta para trocar uma ideia com a gente, ele vê que a gente entrega muito mais. Então tem muita mais novidade aí que a gente já está estruturando dentro do mercado financeiro como um todo, que vai virar assim um funil gigante. Entendeu? Então o nosso foco não é só atender na parte de vender o consórcio. Tem toda uma parte, por exemplo, mercado de educação financeira. É um mercado que muitas corretoras de consórcio não investem. Quer vender o consórcio, quer empurrar a venda, igual você falou. É uma assessoria, né, praticamente. Exatamente, entendeu? E aí, até partindo pro final, cara, eu queria que você deixasse aí um conselho. Você é um menino novo, tem uma mentalidade muito acima da média, você vem de cidade interior igual eu, e a gente percebe que é difícil a gente encontrar esses perfis assim, não é toda hora, sabe? Claro que você teve ali vamos dizer assim, um privilégio, que você já veio de uma família empreendedora, por exemplo, a minha família não é empreendedora. Sim. Entendeu? Então você já teve vamos dizer assim, uma vantagem, mas que isso não tira seu mérito, né? Até porque o seu pai não te apoiou, igual você falou, você fez o trem acontecer. Mas eu queria um conselho do Hassan para quem tá querendo começar a entrar nesse barco, né? Já deixando a entender que é um buraco grande. Então, assim, dá um conselho assim pro cara que tá querendo começar a empreender e ele tá meio perdido. Ele fala, cara, eu quero fazer um negócio acontecer, eu tenho algo grande dentro do meu coração, no seu caso foi academia, às vezes o cara quer abrir um restaurante, alguma coisa, mas o cara às vezes tá com medo de dar o passo, né? Que é o que você falou da fé. Mas dá um conselho final aí pra turma. E minha pergunta... Não, você vai fazer a pergunta. Viu minha pergunta lá Mano, e tal, já passou. Nós vamos voltar à pergunta. Vai dar... Ansioso. Mas antes dele falar, tem que lembrar, né? 30 anos, já a marca dele já virou franquia. Ao contrário da turma que cresce uma empresa que é ir pra cidade grande, ele tá nas pequenas. Cara, achei sensacional isso aí. É coisa de doido, né? Eu não parei pra pensar dessa maneira, assim, sabe? Eu pensei na Space Fit, que cidades pequenas precisam de academias boas. Na verdade, nesse sentido, sabe? Todo mundo quer empreender, crescer o negócio só no grande centro. E eu vejo muita gente também que quer empreender e ela consegue ali
como posso te dizer, um faturamento legal e o cara para. O cara fala, nossa, tá bom, vou viver assim, né? E assim, eu costumo dizer que eu vim num propósito, cara, nesse mundo, pra fazer uma diferença absurda. Então, eu vim para ser diferente, velho. Esse é o ponto. E para levar saúde e bem-estar para todo mundo. Isso é o intuito da Space Fit. E falando da frase pra gente finalizar, se a pessoa quer empreender agora, né? Faça o que você ama, vou bater nessa tecla de novo. Faz o que você ama e não desiste por nada nesse mundo. Amigos, família, talvez todo mundo vai querer te jogar pra baixo, mas vai com fé em Deus e vai sozinho, meu amigão. Não escuta ninguém, mete marcha, vai dar errado, você levanta, sobe de novo. Se for preciso, eu costumo dizer que se eu cair, cara, eu vou cair atirando. É dessa maneira que eu vejo a situação atual. Então, assim, hoje a gente foi para Guaíra, a gente tem alguns detalhes lá pra gente alinhar e tudo, mas, cara, ontem eu fui lá, consegui ir lá, e, cara, fiquei super animado, assim, ver o horário de pico cheio, e aquilo me deu um ânimo, cara, de um tanto que você não faz ideia. Então, esses momentos pra mim que é diferente na minha vida, sabe? Que é ver o meu negócio dando frutos, colhendo frutos, a gente ter feedback positivo. E é isso, cara. Eu acho que é investir sem ter medo, né? O medo é normal, né? É perigoso. Todo mundo fala, cara, esse moleque tem 30 anos, não. Esse tanto de coisa que o cara fez, esse cara tá doido. Às vezes não me vê como aparência, mas me vê pelo que eu fiz e me julga, tipo assim, esse cara tem 40 anos, mas não pelo fisicamente, mas pelo que eu construí, sabe? E eu costumo dizer que eu tenho 30 anos, mas com mentalidade de um cara de 50. Então, igual eu falei pra você, eu sou um cara de boa, eu sou caseiro, fico só em casa, eu gosto de ficar de boa, não gosto de festa, apesar de ser DJ, né? Mas é isso, cara. Cara, dá pra ver que o seu olho brilha quando você fala dos seus projetos, irmão. E, tipo assim, tem uma frase que fala assim, cara, intensidade distorce tempo. Quando você coloca muita intensidade, você distorce o tempo. Então, algo que talvez um empresário ia fazendo no banho-maria, você colocou tanta pressão, tanta energia, você fez o trem acontecer com tanta vontade, com tanta paixão, que a intensidade distorceu o tempo e o seu resultado foi encurtado. Essa curva de resultado ela foi mais rápida. E eu acho muito massa isso. Parabéns, cara, mais uma vez, porque você tá no caminho certo e a gente já tiver muito grande, cara, de verdade. Eu já tenho eu já consigo te enxergar assim numa posição muito privilegiada, assim, até como mentor de outros empresários, porque o que você passou, tudo isso que você agora tá conseguindo colher do fruto do seu negócio, do seu esforço, cara, tem muitas pessoas, igual você falou, às vezes de 30, 40, 50 anos, que às vezes precisava de um ração mentor ali, pra falar assim, cara, encurta meu caminho aqui também. Pra auxiliar, né? Então, sim, cara, parabéns, irmão, por tudo que você tá construindo aí, eu tenho certeza que você vai alcançar grandes voos aí. Faz sua pergunta. Falar em mentor, né? Eu falo, né? A frequência muda a ambiência, né? E você vê aí que o cara é só energia positiva, e isso é muito bacana. Do seu bom dia pra mim, já vi que ali era diferente. E quando o meu mentor fala uma coisa que eu acho bem bacana, que quando qualquer negócio tem propósito, cara, e o propósito não é financeiro, e aí quando você fala assim, meu propósito é levar qualidade de vida para as pessoas e tal, vida saudável, cara, Deus abençoa tudo que tem propósito, que não é só financeiro e que não é bagunçado. Você já viu coisa que é bagunçado prosperar? Não prospera. E aí eu te falo, o seu negócio já deu certo. Já deu certo, já explodiu, já deu tudo certo. A pergunta, só para finalizar, é porque na hora que você falou assim para mim, cara, eu não tenho nada e eu trabalho para deixar algo para minha família. E, cara, e é uma pergunta que você nem precisa me responder, né? Mas porque eu falo, não tenho medo de nada, porque eu tenho meus momentos. Certo. Então, assim, eu tenho uns momentos que você vai entender a pergunta, mas a pergunta simples é o seguinte: você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? E aí você tem que pensar nisso. Porque não adianta, cara. A gente veio nesse mundo para servir. Ok.
né? Eu acho que se você pensa assim, você também prospera com mais facilidade. Cara, mas você tem que viver. Você Concordo vai também. levar o que daqui? Eu, Entendeu? quando concordo, é uma pergunta, cara, que a gente tem que parar e analisar. Eu não consigo parar pra Tem um pensar. leque muito extenso. É essa isso, eu não pergunta. consigo parar, entendeu? Mas na hora que você falou, eu falei, cara, peraí, deixa eu pensar. Não é? É legal, legal a pergunta. Só que depende de um ponto de vista, né? Porque assim, você trabalha, como é que é? Você trabalha pra viver, Ou você vive pra ou você trabalhar. vive pra trabalhar. Eu, É atualmente... um pouquinho dos dois, Atualmente, né? No começo você trabalha pra viver. né? eu tô trabalhando pra me poder viver futuramente. Então, assim, pensando a longo Não, mas prazo... o trabalho pra viver, turma, é o seguinte, o vivo pra trabalhar, eu só trabalho. Ao Sim. contrário. O trabalho o que tá- é pra viver a vida, velho. É pra você, né, desfrutar de experiências, essas coisas. Como, né, até o David, a gente foi numa academia ali e tal, a gente viu um rapaz, falei, cara, ó, se for precisar, eu vendo meu carro, pego o seu que é mais barato e eu quero investir. Então, assim, ainda não tô no momento de Mas viver. eu vou te falar, isso. Aí você falou Entendeu? no ponto final. Você pode ser que você não está no momento de viver, mas você está preparando o momento para Sim, você viver. sim. Então hoje você vive para trabalhar, porque Isso. depois você quer trabalhar para viver. É isso. Show. Top É isso demais. Gente, agradecer, né, pela oportunidade, pelas palavras, né, isso anima a gente. Às vezes a gente também, não é fácil, né, empreender no Brasil, vocês sabem muito bem disso. E como todo mundo, às vezes a gente desanima e tudo. E, cara, isso aqui pra mim foi muito bacana, cara. São pessoas, assim, super inteligentes, vocês dois, pessoas que entendem do mercado. E cara, só pra vocês terem reconhecido a Spacefish lá no interior, lá em Conceição das Alagoas, me reconhecer, né? Isso pra mim já é excepcional, fora da curva. Então, só agradecer vocês. O que vocês precisarem, estamos aqui. Spacefish agora vai ter planejar. Nós vamos conversar, você vai ver. Vai dar certo. Tchau, turma. Então, vamos dar. Tá, nós tá precisando comprar o terreno lá do lado. Vamos deixar o vamos doce. organizar. Nós isso vamos aí. fazer o melhor negócio pra você. Cara, obrigado, né? Eu sei que você teve que sair lá da sua Não. cidade pra vir aqui. É bacana demais esse encontro. A gente almoçou junto, né? Pra quem não sabia aí, nós almoçamos junto, batemos um maior papo. E acredito que isso aqui é um início de uma parceria muito bacana, né? Sim. Que com certeza nós vamos colher muitos frutos. Brigadão, sucesso, Obrigado né? a vocês. E conta com a gente. Isso aí. Hassan, também te agradecer pelo tempo, tá? Eu sei que seu tempo é corrido, você tá com 2 problemas aí pra você descascar todo dia, 24 horas por dia. Mas é um problema bom, isso vai gerar emprego, isso vai trazer benefício múltiplos aí pra todo mundo. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo papo, foi um conteúdo valioso. É muito bom a gente conhecer pessoas que têm esse padrão, essa mentalidade, essa vontade de crescer igual você tem. E, cara, a gente aí tá à disposição aí pra te servir também da melhor maneira possível. Beleza? E ó, Fechou. eu quero deixar aqui pra você um convite. A gente falou sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre consórcio. E se você quer entender mais como é que funciona esse universo, como é que funciona esse mundo, às vezes você é empresário, tá querendo começar a investir, levantar crédito para outros investimentos, vai ter um link para você fazer uma reunião de diagnóstico com a gente vai entender seu momento de vida, seu perfil, sua realidade, uma assessoria completa para a gente personalizar o melhor plano de consórcio para você. Então a gente fica aqui, um abraço e até a próxima.